Louvado seja Allah, o Senhor do Universo. Que a paz esteja sobre o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e seus companheiros, seus seguidores, até o dia de Jesus final. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Sagrado Alcorão: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Disse: por certo, minha adoração e meu culto e minha vida e minha morte são de Allah, o Senhor do Universo. Minha adoração e meu culto e minha vida e minha morte são de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, nesse versículo, está ensinando nós a relação entre nós e Allah, glorificado seja. Allah está nos ensinando nesse versículo qual é a relação entre nós e Allah, o Altíssimo seja. Allah é o nosso Senhor e somos os servos de Allah, glorificado seja. Toda sua vida, suas adorações, a hora que você dorme, a hora que você acorda, toda a sua vida, 24 horas, e de Allah, glorificado seja. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Innama ana abd, akulu kama yakulu al-abd, wa ajlisu kama yajlisu al-abd." O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: por certo, eu sou um servo, eu sou um escravo. Eu sinto da mesma forma que senta um escravo e como da mesma forma que come um escravo. A palavra escravo significa a pessoa que a vontade dele segue a vontade do teu Senhor. Mesmo se ele tem vontade específica e o teu Senhor tem outra vontade, o escravo segue a vontade do Senhor dele. Essa é a palavra escravo. Então o muçulmano, para com Allah, tem que viver da mesma forma. Tem que ser um escravo. Literalmente esse é o significado. Tem que ser um escravo. Servo de Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado seja. Você tem que estar onde Allah quer te ver. Toda a sua vida, o jeito que você come, o jeito que você anda, o Islã controla toda a nossa vida. Esse é o que muitos muçulmanos não entendem. Muitas pessoas acham que o Islã e a religião somente é aquela prática que a gente faz na mesquita. Mas eles esquecem que o Islã controla cada segundo da sua vida. Qualquer coisa que tu faz na sua vida, o Islã controla. Tem regras sobre tudo no Islã. Então essa é a primeira coisa que você tem que entender. Que você é um servo que adora um Senhor. E para você conseguir adorar Allah nesse jeito e dessa forma, você precisa 4 etapas. Você precisa alcançar 4 objetivos. A primeira coisa, você tem que renunciar à sua força. O renúncio da sua força. Declarar que você não tem nenhuma força. Acreditar que você não tem nenhuma força e que toda força, senão em Allah, glorificado seja. La hawla wa la quwwata illa billah. Não há força nem poder senão em Allah. Então, primeiro passo, você tem que declarar isso. Você tem que acreditar nisso. Que sozinho você não vai conseguir fazer nada. Literalmente nada. Somente dependendo de Allah você vai conseguir fazer aquilo que você quer fazer. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinava a Fatima, a filha dele. O profeta Muhammad disse: "Ya Fatima, ó Fatima, ao amanhecer, ao anoitecer, não esqueça de dizer: Allahumma aslih li sha'ni kullah. Oh Allah, acerta todos os meus negócios." Quem de nós fala isso quando acorda e quando vai dormir? Oh Allah, acerta todos os meus negócios. Wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. E não me coloque no comando da minha pessoa. Isso é muito importante. Pedir a Allah a não te colocar no comando da tua pessoa. Pois se Allah vai te colocar no comando da tua pessoa, tu não vai conseguir fazer nada.
Se tu vai ver as súplicas dos profetas, olha o profeta Abraão, sallallahu alaihi wasallam, o que ele falou? Rabbi ja'alni muqima as-salah. A oração que a pessoa faz e acha que está muito fácil. Eu rezo. Profeta Abraão, o mensageiro de Allah, fazendo súplica, dizendo: "Ó Allah, faz em mim o cumpridor da oração. Faz em mim entre as pessoas que rezam." Para qualquer um de nós, é uma coisa fácil. O profeta Abraão pediu a Allah a não adorar os ídolos. Imagina. Tu vai falar: mas o profeta Abraão, ele que quebrou os ídolos. Mas mesmo assim, ele pediu a Allah a não adorar os ídolos. Porque ele acreditou e entendeu que se vai depender da sua força, ele não vai conseguir fazer nada. E que ele pode se perder. Por isso ele falava: وَجِنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. Essa é a súplica do profeta Abraão. Ó Allah, faz em mim e meus filhos evitar a adoração dos ídolos. Se eu fiz essa súplica, falei: ó Allah, me deixa evitar, faz em mim evitar adorar os ídolos. Talvez as pessoas vão olhar de uma forma estranha. Mas isso aí você entende quando entende que você não tem nenhuma força. E toda a força veio de Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado seja. Por isso, o profeta Muhammad ensinou Fatima a falar essa súplica sempre, quando acordar e ao anoitecer. Ó Allah, acerta todos os meus negócios e não me coloque no comando da minha pessoa. A segunda coisa que você tem que entender e tem que saber é o objetivo que você tem que alcançar na sua adoração. An-nida al-khafi. O secreto chamado. E o que é o secreto chamado? Allah subhanahu wa ta'ala explicou sobre isso. Allah subhanahu wa ta'ala falou no Surat Maryam: Dhikru rahmati rabbika abidahu Zakariya. Este é o relato da misericórdia de Allah para com seu servo Zacarias. إذ نادى ربه نداء خفيا. Ao chamar Zacarias, profeta Zacarias, ao chamar Allah de um secreto chamado. O que é um secreto chamado? Não precisa que todo mundo saiba sobre seu dor. Não precisa que todo mundo saiba aquilo que você está passando na sua vida. Basta Allah subhanahu wa ta'ala saber. Não precisa andar na rua gritando: está acontecendo isso e aquilo comigo. Aprenda a depender de Allah somente. Aprenda a rezar e falar com Allah subhanahu wa ta'ala somente na sua adoração, na sua oração, no seu sujud, quando você coloca a testa no chão. إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا. Quando ele chamou Allah, um secreto chamado. Esse era o costume de todos os mensageiros, de todos os profetas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Yarhamullahu akhi Lut, laqad kana ya'wi ila ruknin shadid. O profeta Muhammad disse que Allah tinha misericórdia do meu irmão profeta Lut, profeta Lot. Laqad kana ya'wi ila ruknin shadid. Ele se apoiava em um esteio forte. Ele se apoiava em um esteio forte, em um pilar forte. Que é esse pilar forte? É Allah. O profeta Lut, quando acontecia uma coisa com ele, se isolava e pedia a Allah subhanahu wa ta'ala e suplicava a Allah subhanahu wa ta'ala. Esse é o que significa um secreto chamado. Então você tem no seu caminho para Allah subhanahu wa ta'ala, para que você tenha que alcançar esse objetivo que a gente explicou, que é a relação entre nós e Allah, a relação entre Senhor e um escravo. A primeira coisa, você tem que enunciar sua força. A segunda coisa, você tem que aprender a chamar Allah dessa forma, invocar Allah dessa forma. Não precisa ficar reclamando de tudo. O que o profeta Yaqub disse? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Por certo, eu só exponho perante Allah. Exponho minha aflição e tristeza perante Allah. Ninguém precisa saber do seu dor. Tu não precisa sair gritando nas pessoas que isso e aquilo está acontecendo contigo. Basta Allah. Essa é a segunda coisa que você tem que aprender para alcançar esse objetivo.
A terceira coisa, você tem que estar satisfeito com aquilo que Allah te concede. Qualquer coisa que Allah subhanahu wa ta'ala dar para você, você tem que aceitar e agradecer. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Ta'isa abdu dinar, miserável é o adorador do dinar, o dinheiro, riqueza. Ta'isa abdu dirham, miserável é o adorador do dirham. Ta'isa abdul khamisa, miserável é o adorador do khamisa. Khamisa é um tipo de roupa. Ta'isa abdul khamila, miserável é o adorador de khamila. Khamila é um tipo de roupa, a pessoa que procura, por exemplo, marca, está indo atrás das marcas, esse aí. A pessoa que não consegue ver sem marca, a pessoa que não consegue ver sem dinheiro, esse aí é uma pessoa miserável. Feita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Idha u'tiya radi wa idha muni'a sakhit." Quando Allah dá para ele, quando essa pessoa é oferecido, ele fica satisfeito. E quando Allah subhanahu wa ta'ala não dá para ele, quando Allah subhanahu wa ta'ala não oferece a ele, ele fica insatisfeito. No seu caminho, na sua adoração, você tem que ser e tem que estar do outro lado. Ao contrário, qualquer coisa que Allah subhanahu wa ta'ala dá para você, você tem que aceitar e agradecer. Isso que Allah falou para o profeta Moisés: فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Toma o que te concedi e agradece. Essa é a fala de Allah para o profeta Moisés. Aceita aquilo que Allah te concedeu e agradece. Por isso o muçulmano sempre tem que falar Alhamdulillah. Louvado seja Allah. Qualquer coisa que acontece na sua vida, feliz, triste, com dinheiro, sem dinheiro, com casa, sem casa, com lar, sem lar, Alhamdulillah. Quando alguém te pergunta como está, Alhamdulillah, louvado seja Allah. Então, terceira coisa, tem que estar satisfeito com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala está te dando. Também, a última coisa, na sua relação para com Allah, é a aceitação. Escutar e obedecer. Escutar a chamada de Allah e obedecer. Hoje em dia, o muçulmano fica questionando Allah. Wa'udhu billah. Hoje em dia, o muçulmano não quer fazer nada da adoração e fica questionando, mas por que aquilo? Mas por que aquilo? Se vai comparar nossa geração com a geração no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles faziam primeiro, depois eles vão buscar o conhecimento. Por que a gente está fazendo isso e aquilo? Hoje em dia, se a pessoa quer saber primeiro para fazer, quer investigar tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala está ordenando ele. Reza, mas por que eu rezo? Por que 5 orações? Por que não é 4? Ele não está rezando. Primeiro, deixa eu entender, depois eu vou rezar. Não. O certo é você fazer, escutar, obedecer, depois entender. Se você já acredita em Allah, acredita em seu mensageiro, acredita no Alcorão, então você tem que obedecer a Allah quando escutar a chamada de Allah. Os incrédulos, quando um deles foi até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. Por certo, a usura é como um negócio, é como um comércio. A usura é igual à venda. No comércio, você vende, por exemplo, mercadoria por dinheiro. A usura que tu faz, vende dinheiro por dinheiro. A mesma lógica, não tem diferença. E o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondeu para eles? وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَ. Assim. Mas Allah proibiu a usura e permitiu a venda. Suficiente. Para um muçulmano isso é suficiente. Então a pergunta que toda pessoa pergunta: por que Allah proibiu a carne de porco? Antes que eu ficar falando para você porque 1, 2, 3, você tem que saber por que Allah proibiu. Essa é a resposta. Que Allah proibiu. Esse é o que se chama aceitação, total aceitação. Aceitar tudo aquilo que Allah revela. Depois disso você pode entender sem problema, pode perguntar para entender. Assim que eram os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Até a fala deles o Islã controlou. E vou terminar com essa história. Aquele versículo no Surat al-Baqarah, que muitos muçulmanos recitam esse versículo sem entender. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Ya ayyuhalladhina amanu, la taqulu ra'ina wa qulu unzurna.
Na língua árabe, a palavra ra'ina é igual à palavra unzurna. Allah disse, ó vós que credes, não digais ra'ina. O que é ra'ina? Ra'ina significa aguarde. Aguarda, espera. Wa qulu unzurna, mas fale, espera. Dois sinônimos diferentes. E por que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que os muçulmanos usam uma palavra e não usam a outra? Porque os judeus no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam usavam a palavra ra'ina de outro significado. A ra'ina tem outro significado que chama idiota, por exemplo, de uma forma simples. Então quando o profeta Muhammad falava alguma coisa para eles, eles falavam ra'ina que tem dois significados. E Allah ordenou os muçulmanos a não usar essa palavra e usam outro sinônimo. Por quê? Mesmo o muçulmano não vai usar com aquele significado ruim, mas mesmo assim Allah controlou a sua fala. Allah controla a sua fala. Isso que um muçulmano tem que saber. A relação entre você e Allah não é relação entre um senhor e outro senhor. É uma relação entre senhor e um servo. Uma relação entre senhor e um escravo. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.